Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Feliz dia de ação de graças, um dia tão importante, a quarta quinta-feira do mês de novembro. E agora em 2021 cai justamente hoje, 25 de novembro. Sejam super bem-vindos hoje à nossa celebração, para que nós possamos falar sobre ação de graças e também sobre os mestres da grande fraternidade branca universal. Esses grandes seres de luz que fazem da nossa vida a grande perspectiva da iluminação e da ascensão. Hoje eu converso com o querido Cleudio Bueno, discípulo da grande fraternidade branca universal, ele que é arquiteto, xamã crístico, palestrante e vai estar aí compartilhando todo o seu expertise e o seu conhecimento neste dia tão especial. Nós fizemos a nossa oração das 15 horas. Eu quero convidá-los a participarem amanhã, dia 26 de novembro, às 5 da tarde. Não tem Instagram. Nós estaremos no Zoom, numa vivência gratuita, o Sarau de Ação de Graças, com música e poesia, com a Cândida Borges. Eu também vou estar lá, e vários profissionais e várias pessoas que vão estar cantando, para a gente celebrar a vida e fazer uma festa. Por enquanto, as festas têm sido virtuais, né, família Pax? Mas eu desejo que, se Deus quiser, num futuro próximo, nós todos possamos estar aí fazendo várias celebrações fisicamente. Então, vamos dar boas-vindas ao Bueno, que já está aí, mas eu não consigo colocá-lo no ar. Buenito, você tem que pedir para falar, please. Só apertando aqui o seu nome, eu não consigo te colocar no ar. E esse final de semana também nós teremos várias atividades lá na Pax, no sábado presenciais e também com transmissão via Zoom. Vocês têm todas as informações aí nas nossas mídias. Bueninho, peça para participar, please. Eu não consigo te colocar no ar. Agora sim. Yes. Agora vamos dar boas-vindas ao Cleudio Bueno nesta tarde ensolarada, um dia super gostoso aqui em São Paulo. Não fiquei no sol, por incrível que pareça. Estamos aí. Ei, tudo bem? Bem-vindo. Feliz ação de graças. Feliz ação de graça. Você estava congelada. Ah, eu estava congelada? Puxa vida. Então, Estava congelada. Ah, E aí você não respondia, você estava congelada. o sinal aqui está meio estranho esses dias, mas tudo bem. Então, bem-vindo Congelada. a esse dia especial. O prazer é meu. E o que nós vamos falar hoje? A gente vai começar rezando o Arcanjo Miguel. Aí eu vi que você está reverenciando o Shasta, muito bom, adorei. É porque a camiseta é colorida, né? Tem abóbora, amarelo, verde, azul, aí fica uma festa só, né? É bom, né? Vai falar da Sala dos Mestres ou vai falar do Ação de Graças? As duas coisas. As duas coisas, mas você falou bastante do Ação de Graças na internet hoje que eu vi. Não, então tudo bem, a gente fala sobre. Vamos rezar o Arcanjo Miguel. Vamos falar então sobre a energia dos mestres. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, então, vamos pedir licença e a proteção do Arcanjo Miguel nas nossas vidas, principalmente no dia de hoje, que é dia de ação de graça, para que ele faça e dê para nós todos a sua proteção, a disciplina, a determinação, a força, o poder, a coragem, a fé e a vontade divina, para que nós possamos, em família, e todos aqueles que nós amamos e que estão à nossa volta, para que a sua colheita seja de merecimento daquilo que cada um fez durante o ano. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina de Deus, Pai e Mãe, e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias que possam pairar sobre cada um. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins,
materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que tudo isso possa se cumprir e se manifestar, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Então, vai fazer o quê? Vai começar pela ação de graças ou nós vamos falar da sala? A sala dos mestres. Da sala? Então, uma pena que a gente não divulgou, né, nas chamadas e nem nos banners a fotografia dos mestres para que todos tenham uma ideia daquela sala, né? Na verdade, é uma sala onde todos os nossos mestres estão e mais alguns que lá foi pintado e está naquela sala. Mas principalmente os mestres dos 7 raios, que são as chamas, que têm uma divisão natural da luz branca, do fogo sagrado que emana da fonte divina. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui daquelas cores que vêm do Sol, né, que passa pelo prisma, que é geralmente as cores do arco-íris, né? E, de repente, não são as mesmas cores que são emanadas dessa fonte divina, porque elas se dividem um pouco as cores, né? As cores, por exemplo, do arco-íris não são as mesmas cores que os mestres emanam dessa fonte divina, dessa luz que também é branca, mas ela não é igual à luz que passa pelo prisma. Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque o Criador, ela emana uma luz que dá um significado maior para aqueles mestres que já fazem parte do mundo espiritual, aonde eles são chamados de ascensos. Portanto, os mestres ascensos, aqueles que não precisam mais fazer as suas, vamos dizer assim, reencarnação, porque atingiu um grau de liberdade aonde não há mais a necessidade, porque compreenderam qual era a vontade divina dessa fonte e como ela devia ser emanada através de cada um deles. E cada um recebeu uma maestria naquilo que realmente lhe deu a liberdade, lhe deu a ascensão, lhe deu a iluminação. Porque a ascensão e a iluminação, na verdade, elas fazem parte da mesma natureza, do mesmo conceito. Alguns chamam de ascensão e outros chamam de iluminação. Muito bem. Cada um desses seres, eles trabalham para o bem da humanidade, cada um dentro da sua energia que conseguiu aquela maestria. Então, nós vamos, vamos chamar assim, da luz azul, né? Da luz dourada e da luz rosa. Depois nós temos a luz branca cristal, depois nós temos o verde, que pode ser também chamado de verde esmeralda, o rubi, que a gente chama também de rubi dourado, e depois a luz violeta. Veja que são 7 espectros que, na verdade, quando a gente pega os raios do Sol, alguns ali não estão bem determinados, que é o raio verde, né? Que é o raio branco,
né? Porque, na verdade, os outros 7 raios, é como vem da luz branca, ele disciplina em mais 7. Né? O raio rosa, eles não estão bem definidos quando se passa pelo prisma. Mas quando essa energia sai da fonte, ela sai totalmente harmoniosa, equilibrada e concentrada nessas cores. Né? Ah, mas, puxa vida, eu já ouvi falar que tem 12, que tem 21, que tem 49, que tem 72 cores. É evidentemente que cada um dos níveis e cada um deles, cada vez que sobe de nível, evidentemente esses mestres vão fazendo uma cadeia, uma pirâmide, até que é o pico dessa pirâmide, é a fonte divina. Então, tudo no universo é evolução. E os mestres também estão em evolução. Mas aqui, no nosso planeta, para o nosso sistema aqui solar, e principalmente para a Terra, o plano divino fez, através do Sanat Kumara, uma junção de 7 forças principais, das quais 3 é originária, né, desse plano divino que foi aprovado, tanto pela fonte como também pelo conselho kármico e pelo, vamos dizer assim, pelo logos solar. Né? Então, como foi aprovado esse plano, nós estamos ainda sobre essa égide. Saindo desse contexto, a evolução ela também acontece, não só para nós, mas para os mestres também. Bom, aqui eu queria dar uma parada e o porquê da sala dos mestres. Né? Os mestres, né? E você está aí com o mestre Saint-Germain atrás de você, dá bem para a gente ver que são pinturas, né? Desenhos feitos através de uma visualização do artista que assim os viu. Então, eles retratam para nós a semelhança divina de como eles atuam em nós através das suas cores que estão nos quadros e através de cada semblante, de cada rosto, de cada imagem, quando a gente está de frente para cada um. A importância da sala dos mestres está em você ficar de frente para cada um deles, nem que seja por algum instante, e olhar nos olhos, como se eles estivessem ali presentes, olhando também nos seus olhos. E ali buscando uma identidade, cada um, nas suas virtudes que são necessárias para a sua evolução, para o seu ensinamento, para que você também dê os passos necessários através das suas escolhas e das suas decisões para o melhor caminho. Porque nós estamos fazendo o mesmo caminho, todos nós estamos fazendo o mesmo caminho. O objetivo é o mesmo. Só que eu, em vez de ir, vamos supor, para a Pax de automóvel, eu tenho várias maneiras que eu posso ir. Eu posso ir de Uber, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de táxi, eu posso pegar o metrô. Depois do metrô, eu posso pegar um ônibus, eu posso pegar um Uber. Quem mora perto pode ir de bicicleta, né? Pode ir de moto, né? Posso ir até a pé, se for o caso. Né? Eu ia dizer, até a pé, se fosse o caso. Então, cada um vai da melhor maneira. E também tem, vamos dizer assim, a sua maneira de escolher os caminhos. Existe não apenas um caminho para você chegar até a Pax. Existe, no mínimo, uns 10 ou 15, 20, 30 ou N caminhos da onde você está que você pode chegar. Eu mesmo, quando saio daqui, eu já fiz tantos caminhos para chegar que são incontáveis os caminhos que eu fiz. Eu nunca fiz, às vezes, o mesmo caminho. Eu fazia o mesmo caminho, às vezes, por período. Tinha período X que eu fazia aquele caminho. Depois eu mudava, fazia um outro. Depois eu fazia um outro. O trajeto sempre foi diferente e, dependendo do trânsito, eu mudava.
E tudo isso eu fazia mentalmente. Eu nunca usei GPS. Eu nunca fiquei usando essas coisas. Eu fazia por intuição. Né? Olha, aqui não está bom, eu vou pegar esse aqui. Mas aí você precisa conhecer também um pouco de São Paulo. Né? O meu pai que dizia, olha, se você não fosse arquiteto, não fosse o que você é hoje, você podia ser motorista de táxi, porque você sabe muito bem todos os caminhos, você sabe andar muito bem aqui em São Paulo. Mas isso é o fato de você conhecer as coisas e querer entender como é que funciona a malha urbana, né? E você que anda muito comigo em São Paulo, você sabe muito disso. Que às vezes entra no carro, aí eu pergunto para você, tem algum caminho que você queira fazer? Você fala, pelo amor de Deus, o caminho que você escolher vai ser o melhor e nós vamos chegar primeiro que os outros que estão saindo junto com a gente. Porque os outros usam GPS, usam alguma coisa, e a gente quase não usa isso, que a gente usa a força do pensamento e usa o coração, para a gente poder decidir através das nossas escolhas. Os mestres nos favorecem isso, quando você está de frente deles em comunhão com eles. Há muita gente, às vezes, quer saber o raio. Olha, essa história de raio, eu já vi gente acertar e já vi gente errar demais. E outro dia mesmo estava corrigindo algumas coisas aí na sua família que eu mesmo contei para você e você despertou por aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque a gente muda também. A gente muda também durante esse trajeto. Às vezes as pessoas acham que a gente vem sobre uma determinada égide, sobre um determinado raio, e paira. Esse determinado raio, esse determinada égide, e vamos dizer assim, chamado de mônada, ela existe. Mas ela não existe como um conhecimento pleno nosso agora. Existe como a gente veio. Mas durante o percurso que a gente vai fazendo, a predominância de determinados raios, eles mudam sobre aquela predominância que a gente veio. Isso é que tem que ser entendido. É como se fosse anos da escola. Sim. Às vezes você está fazendo exercícios e a matéria do primeiro raio, e às vezes, logo na sequência, você vai para o sexto. Ou isso implica muito também no seu trabalho, na sua formação. Né? A sua formação tem muito a ver com os raios. Os raios dizem muito sobre a formação do seu trabalho, naquilo que você estudou. Aquele momento da sua escolha era um momento onde o raio estava incidindo mais sobre você. Então você faz aquela escolha, fica no curso superior naquela escolha, e imediatamente saindo a égide daquele raio, ele sai de você e começa a sua vida profissional sobre uma outra força, sobre uma outra inclinação. Isso acontece muito. E, às vezes, a predominância do raio que você encarnou nessa vida, que não é, na verdade, a mônada, é sobre aquele princípio de resgate, vamos dizer assim, que você veio exercer, é que é o predominante. Sim. Mas só que dentro daquela predominância existe uma fluência, existe uma vibração de todos os demais. Isso é o corpo causal, aonde estão todos os raios em cima da presença divina Eu Sou. Só que a presença divina Eu Sou é um corpo de luz. É o máximo do corpo de luz superior. O corpo causal é o outro. Né? E o santo ser crístico, o eu superior, é o outro. Então, ali as coisas às vezes dão uma pendida. Você fala, não, eu vim porque disseram para mim que eu sou raio azul. Né? Eu até me vejo de raio azul. Né? Mas, puxa vida, às vezes o camarada está sobre o trabalho, né? Sobre a égide dos trabalhos do raio violeta. E aí, como é que fica? O sujeito se vê no raio azul e o tempo inteiro o camarada está trabalhando com o raio violeta. É possível isso? Claro que é possível. Por quê? Porque do raio azul, essa predominância, ela passou para o rosa.
E o rosa, na verdade, do Mahashohan, do terceiro raio, ele, na verdade, dos 3 raios de atributos, né? Azul, dourado e rosa, ele tem ascensão sobre os outros 4. Ele tem ascensão sobre os outros 4. Né? Porque ele é um raio de atividade. O raio rosa é um raio de atividade. Ah, não, ele é do amor. Ele é do amor incondicional. Devagar. Devagar. Né? Hoje a gente sabe que o raio do amor, né, ele é o dourado. Ele é o dourado. Por isso que a gente chama de raio do amor-sabedoria. É o do filho. É o do filho. Né? O do Espírito Santo, que é o rosa, é da atividade. E ele é um supervisor, né? Um supervisor que toma conta dos outros 4. Do branco, do verde, do rubi e do violeta. Isso não impede que os outros 4 tenham os seus chorãs, mas são supervisionados pelo rosa. Aí, qualquer um dos 4 pode ter exercido essa, vamos dizer assim, o Mahashohan do raio rosa em qualquer época da humanidade ou da configuração da constituição do planeta. Sim. Teve uma época que o Mahashohan foi o santo Aélio, né? Teve uma época atual que o Chohan é o Paulo Veneziano, sim, mas teve uma época também que o Mahashohan era o mestre Saint-Germain. E ele fez toda a iniciação e todos os estudos dele no Tibete, porque é lá que se faz os estudos para você se tornar um Mahashohan. E ele foi um Mahashohan por um bom tempo. Aí, quando veio o Santo Aélio, o que aconteceu? Ele foi para ser o Chohan do 7º raio e, assumindo ali o Chohan do 7º raio, ele praticamente, na saída do Mestre Jesus, que era do 6º raio, ele encampa a Idade de Ouro, a Era de Aquários, e assume a responsabilidade para levar todo o planeta Terra, inclusive os reinos, com o reino angélico e os Elohims, junto com nós todos, a Era da Liberdade. Ele tem essa incumbência agora. Automaticamente o Mestre Jesus sobe um degrau e vai ser instrutor planetário junto com o Mestre Kutumi, que já tinha deixado a vaguinha dele também, né? E tinha subido. Então estão os dois agora, numa posição que geralmente ficava um. E é de se pensar porque tem dois. Eu tenho uma teoria, não agora exatamente o que vai acontecer, a não ser a vinda de um Manu, que é do raio dourado, que é o Bodhisattva, que nós chamamos de Lorde Maitreya, que é o Cristo cósmico, do raio dourado, da sabedoria e do amor. Esse está para vir. Sim. Nós estamos falando do Cristo. Esse está para vir. Agora, a pregação que Jesus está para vir, entra a minha teoria, que eu acho que não é agora. Mas na hora que o mestre Gautama Buda, que é o Senhor do mundo, se desprender da função dele e assumir uma outra função nessa pirâmide, aqueles dois que estão ali como instrutor planetário, um só vai subir. Sim. E esse que sobe para o lugar do Gautama Buda vai ser o Mestre Jesus, o Filho de Deus. Sim. Então, o que acontece? É a segunda vinda de Jesus. Mas essa segunda vinda de Jesus é como o Senhor do mundo, que estará no lugar do Gautama Buda, ficando só como instrutor do mundo o Mestre Kutumi, assim como foi um dia o Mestre Gautama Buda, que assim que Sanat Kumara
zarpou para Vênus ou foi para um outro lugar nessa pirâmide, o Gautama Buda automaticamente, que era o segundo na escala, entrou no lugar do Sanat Kumara e virou o senhor do mundo. Bom, dito isso, há que se lembrar que cada um daqueles mestres e cada um daqueles quadros que estão lá, eles não têm apenas uma representatividade pelo ser que eles são, mas pelo ser que o que eles representam. Porque, na verdade, né, nós tínhamos o Buda um dia que estava como Shohan do segundo raio, virou instrutor do mundo e hoje é senhor do mundo. Sim. Nós tínhamos o Kutumi, que era Shohan do segundo raio, e hoje está como instrutor do mundo junto com o Mestre Jesus. E no lugar deles, em vez de um, foi colocado dois também. Foi colocado o Mestre Lanto e foi colocado o Mestre Confúcio. Por incrível que pareça, o Mestre Confúcio está ali no raio dourado, mas o raio de prospecção da energia dele hoje, ele é mais verde, dourado, do que o próprio dourado, que é um verde dourado da precipitação, enquanto que o do Lanto realmente é o da sabedoria, amor de sabedoria. Então ficam os dois mais ou menos ali, não vou dizer dividindo a mesma cadeira, porque cada um tem a sua cadeira e cada um tem o seu trono, né? Mas com missões bastante diferenciadas. Então, quando você está de frente ali para o El Morya, que é o primeiro raio, né? E ali não significa só o atributo do pai, mas ali também está a emanação do raio, você tem que ver o que ele representa. Né? Mas espera aí, se um dia eu não estiver aqui, outro vai vir para o meu lugar, assim como já esteve um outro no lugar dele. Né? Arcanjo Miguel já esteve um dia no lugar dele. Então, o que acontece? Você tem que ver a emanação, porque se um outro tiver um dia ali no lugar dele, a emanação de vibração de outro ser, de outro mestre, vai ser a mesma. Sim. O que estava é que vai para uma outra posição, onde está sendo necessário para emanar a luz da evolução que ele teve também no trabalho dele aqui, para prosseguir no seu caminhar mais para o alto. Claro. Talvez em outros mundos, em outras galáxias, em outros sóis. Sim. Porque, como diria o Mestre Jesus, a casa do meu pai existe muitas moradas. E a gente não tem a ideia de quantas moradas isso tudo tem. Então, a gente tem que olhar pelas virtudes daqueles mestres que estão lá e o que eles estão emanando para cada um de nós. Então, lá no raio azul, nós temos a emanação, como eu já disse aqui anteriormente, né? Nós temos a emanação da vontade divina, nós temos a emanação da proteção, nós temos a emanação da determinação e disciplina, sim, da força, do poder, da coragem e da fé. Então, quando você está de frente ali para o El Morya e fica alguns segundos olhando para ele, com seu estado de referência e buscando bênçãos e graças, você está recebendo isso. Sim. Que talvez na sua garrafinha, né, ela esteja ainda um pouquinho só. Você fazendo isso, você, enche a sua garrafinha. Se tiver com falta daquilo. Porque se você estiver bem na sua garrafinha, com essas virtudes, fatalmente só vai umas gotinhas ali, porque você está bem daquilo. Tá? A mesma coisa vai acontecer quando você vai de frente para o quadro do Mestre Kutumi. E na minha forma de ver, é de uma das pinturas mais lindas que nós temos na Pax, em termos de detalhe, né? Porque os mestres, eu não sou mulher, né? Eu não sou mulher. Mas para quem não conhece os quadros da Pax, indo lá,
eu não sei quem é mais bonito, eu não sei quem é mais limpo, né? Porque os mestres têm uma configuração de beleza, de esplendor, né? No qual eles escolhem como eles vão passar essa sensação para a gente, né? De beleza, né? Que é uma coisa assim que eu não sei se procura em figurino, né? Como é que foi feito, você tem alguém que eles vão falando, eu quero os olhos desse jeito, né? Eu quero o nariz assim, mas depois de feito a coisa, é uma sensação assim, de beleza. Você fala, pô, eu nunca vi. E olha que a gente anda na rua, a gente conhece gente, Sim. mas a gente não consegue ver aquela luz, aquela beleza. A gente não consegue, não é verdade? Então, ali, chegando na frente do Cutubi, a gente tem que lembrar que uma das condições do raio dourado é a iluminação, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, de objetivo nosso, de concentração nossa, né? Além, né, de você ter o aspecto da sua consciência de uma forma crística, porque essa é a busca também pela chama dourada, né? Tem a questão da prosperidade, Sim. né? E aí que se confunde um pouco o mestre Confúcio. Ali que sai um pouquinho Lanto e entra o Confúcio. Porque o Confúcio, como ele tem a energia dele verde, dourada, ali entra um pouco do conhecimento, entra um pouco da prosperidade, entra um pouco da educação, entra um pouco da alegria, vai entrando situações que vai fazendo com que a gente fique e junte tudo isso numa coisinha, é muita coisa, né? Mas numa palavrinha que a gente chama tudo isso de sabedoria, né? Porque a sabedoria é o exercício do seu discernimento, que também faz parte ali do segundão, do segundo raio, né? Então, tem a clareza também faz parte do segundo raio, né? Como você enxerga as coisas, como você traduz as coisas, né? Então, essa relação entre você e os mestres ali postados diante do quadro, e para quem nunca fez esse exercício, eu aconselho a fazer lá na Pax, porque a sensação que a pessoa tem, mesmo quando você sai de um quadro para ir para outro, a sensação é que os olhos deles te acompanham até o outro quadro. É verdade. É uma sensação que está vivo ali na sua frente. Parece que está vivo aquela situação. O mestre está vivo ali na sua frente. Então, a gente tem que levar em consideração que esse tipo de exercício e esse tipo de busca, eu praticamente fazia muito isso, né? Quando a pandemia ainda não estava muito fora, mas como a gente tem todos os mestres, né, aqui em casa, é difícil não esbarrar com o outro. É difícil, não dá para me mostrar aqui na telinha para vocês, né? Porque eu não sei mudar a câmera de A para X ou para Y, ela já fica mais ou menos pronta aqui. Mas aqui na minha frente, além de ter o mestre Saint Germain, tem o mestre Jesus. Ali tem o mestre El Moria, né? Ali tem o mestre Serapis Bey. Por quê? Porque eu fui lá, tirei a fotografia dos mestres, mandei ampliar, fiz uns quadrinhos bonitos, tudo lindinho, e fui depois disciplinando aqui a minha casa, né? Você entra no meu quarto, tem alguns mestres. Você entra na minha sala, tem alguns mestres. Aqui é onde eu estou, eu tenho 2. Você vai na minha cozinha, tem mestres. Então, eu fui disciplinando a minha casa. Então, de repente, no lugar que eu estou de frente com aquele mestre. Eu tenho até o Marra Chorrão, o Paulo Veneziano, eu tenho, né? Então, a gente tem todos praticamente aqui. E essa constituição que a gente vai fazendo, quando chega no raio rosa, que, na verdade, você anda os 3 primeiros quadros, você está fazendo, vamos dizer assim, a peregrinação da sua chama trina, em primeiro lugar. Sim. Né? Que são os 3 primeiros raios, que é, na verdade, a constituição da sua chama trina.
E ali você chega na imagem da mestra Rowena, que é um ser de um semblante, de uma beleza, vamos dizer assim, quase constituída, né? De uma delicadeza, de uma gentileza, né? Tão grande que se você não tiver ali ainda equilibrada, depois que passou os 2 primeiros, quando você chega ali, você vai sentir esse equilíbrio natural. E aí sim que a gente fala que vem o amor divino, né? O amor divino, que a gente não pode saber que o amor incondicional, ele é muito maior, ele é muito grande, né? O amor divino a gente tem por aqueles seres, né, que se passar na sua frente a formiguinha, você tem que ter a sua constituição de amor pela formiguinha, né? Não é só pelo seu gato, pelo seu cachorro, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, Sim. por aqueles que você tem amor e devoção, mas você tem que ter isso para todos, porque ela faz parte de você e você faz parte dela. Um dia pode ser que você tenha sido aquela formiguinha. E você não vai ascensionar aquela formiguinha pisando em cima dela. Você vai deixar ela continuar o trajeto dela, né? Que é o que muitos de nós fazemos. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Roberto Carlos e ele falava isso. O Roberto Carlos falava isso, né? Que ele tem um amor tão grande por todos os seres que às vezes ele pega um bichinho, um inseto que está dentro da casa com todo cuidado, uma folha de papel, alguma coisa para não machucar, e ele leva até fora da casa dele e põe no gramado ou faz que voe para que possa assumir a liberdade. Tem pessoal que tem essa noção. E tem pessoal que passou o primeiro pernilongo na frente, pá, já era, solucionou o pernilonguinho. Eu não vou dormir com o pernilongo, né? Mas tem gente que deixa o pernilongo ali. Porque todos eles têm a fase da sua vida. Sim. Eles vão embora sozinhos. Se você não ascensionar o bichinho, ele tem a vida útil dele. Todos têm. Então, todo mundo depende mais ou menos daquilo que faz, né? É lógico que se você for atacado por uma fera, você vai se defender. Lógico. Né? Porque geralmente, quando você é atacado por uma fera, por exemplo, a gente que anda muito em florestas, quando está nos Estados Unidos, eu geralmente não gosto muito de andar perto um do outro. Né? Eu, como já tenho eu sempre dou uma distância. Né? Porque se aquele pelotão tiver um pouco na frente, alguém tiver que ser atacado, é sempre o último. Você já deve ter percebido isso, que eu não ando muito junto. É verdade. Né? Principalmente quando eu estou na mata. Por quê? Porque quando você vai ser atacado, geralmente, você nem vê. Quando vê, você já está com o negócio nas tuas costas, já pulou em cima de você. Já está em cima de você. Você nem sente. Você não vê de onde vem. A não ser que alguma coisa venha de frente para você. Aí tem como você se esquivar, tem de repente, sei lá, como pedir a presença do Arcanjo Miguel, né? Fazer algum movimento que você assuste o animal. Mas se for um leão da montanha, você só vai saber e só vai sentir quando o peso dele nas tuas costas, né? E a sua garganta sendo mordida, que é a forma que o animal ataca. Sim. Se for uma serpente, tem como se fazer isso. Você se lembra quando a gente estava lá no Monte São Jacinto, que a gente pega o bondinho para subir, e depois nós nos reunimos numa clareira para fazer uma oração, e todo mundo, geralmente na oração, quando está em círculo, está todo mundo de olho fechado. E não é que uma serpente passou por dentro do círculo, passou pelos pés das pessoas, entrou numa árvore, entrou no ninho que ela tinha dentro da árvore. E uma pessoa que naturalmente não estava concentrada, viu a serpente e falou para a gente, ó, pessoal, cuidado, passou uma serpente aqui no meio do grupo,
passou pelo círculo e entrou naquela árvore. Ah, não deu outra. Eu fui atentar, fui lá na árvore. Eu tenho essa foto. E ela está no celular. Naquele tempo já tinha um celular. Eu fui até a foto com um galinho e dei uma provocadinha no buraco por onde ela tinha entrado. Ela saiu com a cabeça para fora, não deu outra. Teve vários anos. Com a linguinha, sem linguinha. Aconteceu com a gente. Pois é. Quando a gente foi comprar e foi lá ver o crânio de cristal, o Aqualuz, antes de chegar, pô, passou um escorpião na nossa frente andando. Andando. E nós tivemos que parar para ele passar. No México. No México. No México. No México, no Aqualuz. No México. Ele passou na nossa frente, nós paramos, dois. O Bueno, escorpião, deixa que ele vai passar. E passou rapidinho. Passou rapidinho, foi fazer o que tinha que fazer e nós fomos fazer o que tinha que fazer. Os animais têm que ser tratados com respeito. O outro ali já pegava um pedaço de pau e macetava o escorpião. O outro já pegava uma tochinha ali, jogava com gasolina dentro da árvore e matava a serpente que estava lá, ou se ela saísse, dava uma paulada na cabeça. Não, tem que deixar fluir. Então, no rosa, além da graça, desse amor divino, da bondade, da doçura, da gentileza, da compreensão, da autodedicação. Que a dedicação, ela não pode ser uma dedicação, vamos dizer assim, cotidiana. Ela tem que ir além sempre. Ela tem que ir além. Né? Se der tempo, depois a gente vai falar um pouquinho de ação de graças. E a ação de graças é justamente você ir além daquilo que você pode. Por quê? Um dia a colheita vai vir. E ela pode vir além do que você está esperando. Agora, se você faz todas as coisas no mesmo dia, da mesma maneira, você constrói um hábito. Você construindo um hábito, você constrói uma monotonia. Uma monotonia não te leva a avançar. Você vive o mesmo todo santo dia. Isso não tem evolução. Isso não tem desenvolvimento. Né? Por isso que eu digo, não tente mudar os seus hábitos. Você não vai conseguir. Crie um novo. Aí fica bom. No dia seguinte, crie mais um. E aí vai ficar melhor ainda. Então, quando você chegar na frente do raio rosa, saiba que o perdão está à sua espera. O perdão está ali na sua frente por todos os outros caminhos e peregrinações que você não fez. Porque você usou da sua criatividade. Você usou sair da sua monotonia. Usou sair dos seus hábitos. Teve a sua paciência, né? Você que me conhece bem, sabe o tamanho do meu pavio. Você tem a paciência necessária e a virtude dela para que você alcance a sua graça. Só não esqueça de depois dizer gratidão, gratidão, gratidão. Né? Outro dia estava lendo uma historinha de um tenista. Eu já vi que esse negócio não vai terminar hoje. Estava lendo a historinha de um tenista. Né? E o tenista, ele foi para... não é Roland Garros, ele foi para aquele torneio na Inglaterra. Como é que chama o torneio de tênis da Inglaterra? Não sei. Quem souber, escreve aí. Wimbledon. Wimbledon, né? O torneio de Wimbledon. Ele foi para a Inglaterra. E lá ele foi para uma seletiva. Ele foi para uma seletiva com mais 200 tenistas. Aí caiu para 100. Ele foi ganhando, caiu para 50. Aí caiu para 25. Aí caiu para 12. Aí caiu para meia dúzia. Aí caiu de meia dúzia, caiu para 4. Dos 4 ficou 2. E ele foi disputar o campeonato em Wimbledon. Jogou com o outro e ganhou. Pegou o troféu do Wimbledon, levantou, a maior glória dele. Passou alguns anos, ele teve um problema de saúde. Sério. E aí ele se perguntou, Deus, por que eu? Ele se fez essa pergunta. Por que eu? Com tanta gente no planeta, por que eu? Aí ele, na própria reflexão dele,
olhando um desses seres de luz, o qual ele era temente e tinha devoção. Ele olhando para esse ser, o ser com os olhos do ser devolveu a pergunta para ele. E ele entendeu porque ele estava naquele estado. E a pergunta que aquele ser fez para ele foi a seguinte: por que quando você ganhou o torneio do Wimbledon, você não perguntou para Deus, por que eu? Só agora você está perguntando. Aí ele entendeu que nos momentos de alegria, de felicidade, de vitória, de glória, naquele momento que a gente tem que perguntar, por que eu, Deus? No meio de tanta gente, eu fui escolhido. Quando você dá a graça ali e dá a gratidão ali, o seu caminho ele se alarga mais. Você tem mais passos para dar nele. Mas geralmente a gente esquece. É só na hora da aflição, na hora do perigo, que a gente geralmente se lembra dos seres, de Deus, de Jesus. Isso é uma coisa que tem que estar viva na mente da gente, no coração da gente, na fala da gente e nas ações. Todo dia. Você não precisa falar. É só fazer. É só estar nesse estado. E aí a coisa flui. Bom, já que nós chegamos no raio rosa, dali em diante, vamos dizer assim, que é uma constituição dos outros três. E quem supervisiona os outros quatro, porque os três primeiros são senhores absolutos, né? Que estão a invocação dentro do nosso coração, os outros quatro, aí são aspectos, não são mais atributos. E nesse de aspecto, o raio rosa, como está encostadinho ali com o branco, ele assume, vamos dizer assim, uma proporção de supervisionar os outros quatro. Tipo assim, ó, quando vocês tiverem algum problema, vocês falam comigo. Se não tiver problema nenhum, toca aí toca o samba aí. Mas se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum problema, para não atormentar quem está lá em cima, vem até mim. Vem até mim que daí a gente pega, dá uma planadinha aqui e resolve tudo. E aí que entra o raio branco cristal. E o mestre desse raio branco cristal é o mestre Serapis Bey. Veja só que eu não estou dizendo aonde nenhum mora. Porque senão isso aqui não vai terminar nem hoje, nem amanhã, nem depois. Então, eu não estou... Você tem 10 minutos, só para lembrar. Bom, eu não sei como é que vai ser isso, então. Porque eu posso até acelerar para fazer a coisa correndo, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Você sabe disso. Você pode continuar. Então, eu gosto de ir falando. Então, eu gosto de ir falando e temperando as coisas que eu falo com exemplos. Sim. Né? Com a mola. Aí se torna praticamente uma vivência, né? Eu não estou aqui a fim de dar aula, não estou afim aqui. Aqui a gente fala através daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sente e vive. Essa é a minha finalidade aqui para com todas aquelas pessoas que nos ouvem, né? Então, lá chegando no Serapis Bey, ali e dali para frente, né? Aonde vem o raio branco cristal, aonde vem o raio verde esmeralda, aonde vem o raio rubi dourado e aonde vem o violeta, aonde a maior das profissões e dos nossos serviços aqui na Terra, como, vamos dizer assim, como humanos, se encaixam. Se encaixam. Porque nos outros dois primeiros, a reserva, vamos dizer assim, é muito pequena. Né? Nós temos no primeiro raio a reserva dos governantes, né? Daqueles que têm os poderes de governar, sejam cidades, sejam estados, sejam países, sejam organizações, né? Instituições, associações, todos os governantes, né? Presidentes, prefeitos, governadores, né? Seja o que for, ele se concentra lá. Depois a gente vem num raio um pouco mais circunspecto ainda, que são os educadores, os professores, os filósofos, né? E eles ficam concentrados ali no segundo. E depois vem o terceiro que abrange praticamente
o lado mais feminino das pessoas, eu diria. O lado mais comprometido com esse sentimento que a gente chama do amor incondicional, que no meu caso eu chamo de amor divino, né? Do amor incondicional, que é de você fazer as coisas sem buscar nenhum interesse. Você faz porque você gosta de fazer. Você faz porque é preciso fazer, porque um outro precisa daquilo que você tem e necessita daquilo. Então você doa aquilo, né? Então está dentro dessa configuração aí, da doação, vamos dizer assim, né? E depois os outros ramos, eles vêm assim com uma perspectiva totalmente diferente. Da paz, do equilíbrio, da harmonia, da arte. Ali entra tudo, né? A música, ali entra a pintura, a escultura, a dança, né? Ali entra uma tonelada de coisa no raio branco, né? Entra também a questão da pureza, entra a questão da abundância. Sim. E entra a questão e a finalidade maior, que é da oração. A oração, ela entra nesse vínculo do raio branco, porque abrange praticamente todas as outras cores. O branco está na divisão perfeita, entre as 3 primeiras, as 3 últimas, e ele está no centro, o branco, mostrando para todos que aquelas outras 6 cores fazem parte dele. Sim. Então, ele tem ali um congraçamento, vamos dizer assim, de tudo. Tanto é que o raio branco, né, é a última, vamos dizer assim, a última casinha que você entra para você ser iluminado, para você receber a sua ascensão. E você tem que percorrer 7 câmeras dentro do templo de Luxor, aonde o mestre Serapis Bey mora, para você, em cada uma daquelas salas, fazer todo o seu aprendizado para que você tenha a sua ascensão e a sua iluminação. Lembrando que não é possível fazer ascensão sozinho com o branco. Você tem que ter necessariamente o amarelo. Que se não tiver o amarelo junto, não adianta você ter o branco sozinho. Você é necessário ter o branco. Tanto é que na figura da Divina Presença Eu Sou, é justamente ela sai do branco para o amarelo para depois expandir as outras cores. Né? Sendo que são as 2 cores fundamentais. Então, se você está muito perto da iluminação, vamos dizer assim, de contornar o raio todo, né, que está no corpo causal, no raio dourado, é provável, é muito provável que você já tenha feito os outros raios e que na sequência vai vir o branco, que é, na verdade, o toque final do pincel do artista divino. E ali também nós temos que lembrar que é o pacote que todo mundo fala, né? E todo mundo fala, né? Que é a busca, né? Da tal da perfeição, né? Que é justamente o modelo do raio branco, que é a perfeição. A perfeição ela está inserida no raio branco, ela não podia ser diferente, porque ela é a última casinha a ser percorrida, então é ali onde você consegue a sua maestria. A sua maestria nada mais é do que a perfeição. Sim. A perfeição de que você dominou. Né? Agora, sobre que égide você veio? Ah, nessa vida eu vim de azul. Ah, você veio de azul? Vim. A sua casinha última era branca, lembra? Lembra? Você passou pela amarela. Tá. Mas você veio na azul? Vim na azul. Então, quando você chega na branca, passa pelas 7 salas divinas em Luxor, você teve a sua maestria. Você teve a sua iluminação. Aonde? No raio azul. Porque foi através dele, nesse corpo, hoje, aqui, reencarnado, que você recebeu a sua maestria. Mas, meu Deus do céu,
Eu trabalhei a minha vida inteira para o raio violeta. Pois é, você trabalhou para o raio violeta. Mas você trabalhou para o raio violeta com as virtudes do azul. Sim. Com muita disciplina, com muita determinação, com muita força, com muito poder, fé, coragem, né? Com bastante proteção. Né? Então, você pegou isso que você trouxe, foi lá no raio violeta e despejou todo o seu trabalho lá, com toda essa força. Entendeu? E aí, então, quando você se ilumina de azul. Aí a pessoa diz para mim, puxa vida, então é por isso que eu sempre me vi em azul. É, por isso que você sempre se viu em azul. Ah, mas tem uma coisa. Dessa vez aqui, você é violeta. Dessa vez aqui, você é violeta. Mas não estou entendendo. Se eu vim em azul, como é que eu sou violeta? Você é violeta porque você trabalha para esse raio. Então, você vem para a cor a qual você representa. Sim. E azul? Ah, azul são as suas virtudes. Então, na verdade, eu tenho duas? Tem duas. Azul e violeta. Muito bom. Então, as pessoas às vezes pensam que só tem um, mas tem dois. Alguns que pensam que tem dois, isso, tem três. E tem algumas até que tem quatro. Tem 3 minutos. Entendeu? Porque você vai variando. Bueno, tem 3 minutos. Carmen. Então, a semana que vem... Peraí, a semana que vem você fala dos raios verde, rubi e violeta. Não, eu não posso passar o tempo, senão fica gravado no IGTV. Então, mas você sabe o que é? É muito pouco, né? Não dá, porque eu também não vou fazer um negócio que a pessoa encontra em qualquer livro, que a pessoa vai ver em qualquer lugar que ele leu, buscar, vai ver. Você tem que situar esse contexto nos exemplos de vida, de vivência. Eu concordo. Porque senão a pessoa ela não tem uma expressão maior. Claro. Ela fica sem saber como utilizar aquilo que ela tem em mãos, que são essas ferramentas, que são esses instrumentos. Ok, família Pax, semana que vem o Bueno continua os raios verde, rubi dourado e violeta. Tua mensagem final, Bueno? Dentro da sala dos mestres na Pax. Dentro da sala. Porque depois eu quero fazer explicar um roteirinho de como funciona e fazer uma conclusão a respeito desse assunto. Bom, o que eu posso fazer de encerramento em cima, né, do Dia de Ação de Graças que a gente podia fazer é uma pequena oraçãozinha, que diz o seguinte: eu sou ele, eu sou o mesmo, o Cristo, o Filho de Deus. Não tenho medo de proclamá-lo, não tenho medo de declarar isso. Devo declarar que eu sou o Filho de Deus. Ou quem mais vai declarar isso para mim? Peço a você, portanto, se é necessário que eu proclame o meu papel, eu digo que você deve proclamar o seu papel através dos seus pensamentos, do seu coração, do seu verbo e das suas ações. A sua ação é ação de graça e deve ser uma. E essa afirmação do seu ser deve ser gratidão, gratidão, gratidão. Que lindo, amei. Gratidão, obrigada, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.